La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. Celebrai com júbilo a Yahweh, vós todos moradores da terra. Servi a Yahweh com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque Yahweh é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. La 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 ya la la ya, la ya la la ya, la ya la la ya. Celebrai com júbilo a Yahweh, vós todos moradores da terra. Servi a Yahweh com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que Yahweh é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Shalom, shalom, amigos na fé e visitantes do canal. Esse é um cântico muito conhecido em algumas igrejas evangélicas, né? Até na igreja católica. Um cântico baseado no Salmo capítulo 100. Não é a leitura linear totalmente do capítulo 100 do livro de Salmos, porém é um cântico, um louvor muito conhecido que possui várias frases desse capítulo. Todas as frases são desse capítulo 100, porém não é o capítulo inteiro do livro de Salmos. Tem algumas frases que não estão colocadas. Aí também varia conforme a tradução. Eu orei, cantei, louvei, entoei esse cântico ao Criador usando o nome do Eterno. Em algumas traduções portuguesas, temos ali a palavra Senhor com letras maiúsculas, né? Em toda a Bíblia, quando visualizamos ou enxergamos a palavra Senhor com letras maiúsculas, ali no hebraico, no original, equivale às letras do nome do Eterno, Yud-He Vav-He, o qual muitos já conhecem e já estão se habituando a essas letras que compõem o nome do Eterno, que equivalentes às letras que usamos são YHWH. E essa fonética ela possui nos nomes dos profetas em hebraico. A maioria dos nomes dos profetas e servos do Eterno em hebraico possui uma terminologia igual, Yahweh, com o H mudo no final ou às vezes sem o H. Porque na gramática moderna do hebraico, o H ele é mudo no final. Então, meus irmãos, esse vídeo não é nem tanto para falar do Salmo, mas para falar de muitas discussões que existem por causa das traduções das Bíblias. Existe falhas nas traduções? Existe. Existe adulteração? Existe. Existe, por exemplo, uma mudança proposital? Existe. Existe aqueles que, sem saber que houve alterações, traduziram e retraduziram e multiplicaram as traduções sem saber? Existe. Então são com esses que temos que ter cuidado. Não podemos acusar todos os pastores de todas as igrejas ou líderes de que eles sejam enganadores ou que eles são culpados por não termos uma tradução totalmente original. Porque eles receberam, como todos nós,
já traduções corrigidas, atualizadas, revisadas e até adulteradas. Então, eles não são diferentes de nós. Muitos pastores carecem de revelação e ainda não entendem o nome do Eterno, não entendem que o Filho, nosso amado Salvador, o Filho do Eterno, ele possui um nome original, um nome Salvador, que tem um significado de salvação até na letra da escrita do seu nome. Muitos carecem dessa revelação ainda. Então é culpa deles as traduções não trazerem o nome original? Não, eles, como nós, receberam assim também. Então temos que ter misericórdia e orar para que eles um dia vejam a verdade e não sair gritando e dizendo que eles adoram um demônio, ou que aqueles irmãos daquela determinada igreja adoram um demônio ou estão blasfemando. Porque quando eles oram ao Criador, falando Deus, eles estão pensando no Criador. Quando eles louvam com o nome de Jesus, Jesus Cristo, eles estão pensando no Salvador, aquele que morreu e ressuscitou, Yahushua HaMashiach. Porém, eles carecem ainda de mais revelação. Então, eles não estão adorando o demônio, embora algumas palavras e traduções tenham origem pagã. Mas eles não estão adorando o demônio. Isso que é importante. Temos que ter noção. Essa noção que nem todos eles estão seguindo as traduções do português, do inglês, para se aproveitar do povo e ganhar dinheiro do povo. Mas eles seguem porque creem no Eterno. Porque eles creem na salvação do Filho unigênito do Pai, que agora é primogênito, porque ele é primeiro entre muitos irmãos. Então é isso, irmãos, que temos que ter noção. Se já sabemos uma verdade, ou algumas verdades que eles ainda não sabem, devemos ter misericórdia e não chegar condenando. Não podemos condenar. Você não é o juiz que condenará muitos ao lago de fogo. Então, devemos ter essa noção que não devemos julgar e nem condená-los porque ainda não conheceram a verdade. Devemos sim expor a verdade. Se alguns ignorarem, eles possuem até o último fôlego de vida para se arrependerem e aprenderem o que o Eterno quer que saibamos, independente do contexto, ou do assunto, ou do ponto em questão, seja do nome, ou alguma profecia, ou alguma passagem bíblica. O Eterno dará oportunidades. Então, meus irmãos, para que eles aprendam o nome do Eterno, o nome do nosso Salvador, em hebraico, devemos respeitá-los e não julgá-los ou condená-los como se eles estivessem adorando o demônio. Porque eles pensam em sua consciência, eles pensam no Criador, naquele Messias que morreu e ressuscitou. Eles pensam neles. Se você entende, tem essa noção que eles acreditam neles, então o que será que o Eterno fará? Aprenderão mais, terão mais intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com o Ruach HaKodesh, com o Espírito do Santo. Ruach Kadosh, Espírito Santo. Está entendendo? Agora, se você chega condenando eles, que eles estão adorando o demônio, na consciência deles, eles não estão adorando o demônio, mas ao Criador, mesmo que seja com um nome pagão, ou um nome híbrido. Mesmo que não seja um nome pagão, seja um nome híbrido, não original. Existe isso também. Então, temos que ter essa consciência. Agora, existem aqueles que ignoram ao ponto de blasfemar do nome, de falar contra aqueles que creem no nome em hebraico. Não devemos discutir. O Eterno julgará cada palavra torpe que sair da nossa boca. Julgará tanto aqueles que professam o nome em hebraico, como julgará também aqueles que professam o nome em diferentes traduções. Em Atos capítulo 4, versículo 12, temos que só existe um nome dado aos homens, não fala os nomes, né? Não está no plural os nomes. Hoje temos vários nomes para o Salvador. Em Atos capítulo 4, versículo 12, é claro que só temos um nome no singular, que é dado debaixo dos céus a todos os homens, pelo qual importa que sejam salvos.
Então esse nome no original ele tem um significado de salvação. Os outros nomes não têm significado de salvação em outras línguas. O que tem significado de salvação é o personagem. Então entendam isso, existe uma diferença da escrita do nome ter um significado de salvação no hebraico e no aramaico também, e nas outras línguas não ter. Tem sim o personagem, que é diferente. Então tem que fazer a distinção. O significado de salvação não está somente no personagem, mas no nome também. É o que está em Atos 4, versículo 12. Esse é o contexto desse versículo. Não existe outro nome. Não está falando de personagem. Não existe outra pessoa, outro homem. Não está falando isso. Está falando que não existe outro nome no singular. Então é um nome para a salvação. No original. Agora, algumas pessoas possuem uma resistência a entender isto e criticam as outras pessoas, pegam pesado às vezes. Então é assim, se temos respeito para com elas e ela não nos respeita, que o Eterno a julgue. Então você vai passar para uma outra pessoa. Não precisa discutir. Agora, existe aqueles que conhecem o nome, mas não são diferentes daqueles que conhecem o nome híbrido em outras línguas, porque não guardam a santidade, xingam, amaldiçoam as pessoas. Então não faz diferença. Algumas pessoas não conhecem o nome hebraico, mas procuram a santidade, e em algum momento, se elas são sinceras de coração, elas aprenderão o nome do Eterno. Então não é como eu quero, não é como você quer, não é como eles querem também, é como o Eterno quer. Então que seja feita a vontade dele, como é no céu, aqui na terra. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu, a vontade do Pai Celestial. Então, meus irmãos, tudo será restaurado. Embora alguns tenham resistência, no reino milenial, o seu povo conhecerá o seu nome. Alguns terão o privilégio de conhecer e entender antes, outros não. Então, da mesma forma que existem pessoas incorretas usando o nome do Eterno em hebraico, amaldiçoando as pessoas, também tem aquelas que fazem isso e zombam, dão risada, usando o nome de Jesus, tá? Ambas pessoas e tipos serão julgadas pelo Eterno Criador. Então, conhecer o nome não vai te fazer mais santo que o outro, porém existe entendimento, santidade no nome. É o nome Kadosh. Hashem Kadosh. O nome Kadosh. Hashem, o nome. Kadosh, santo. O nome santo. Estou entendendo? Existe sim intimidade, santidade no seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Então ele não terá por inocente aquele que falar o seu nome em vão. Então temos que ter muito cuidado. Eu sei que existem aqueles que não recebem o nome verdadeiro por causa desses que conheceram o nome e se engrandeceram, infelizmente se ensoberbeceram e começaram a criticar outras pessoas que ainda não tinham entendido, não tinham uma boa conduta, testemunho, e diziam que eles adoravam o demônio, adoravam um ídolo pagão, sendo que a consciência deles está no Criador. Então essa noção que temos que ter, porque infelizmente muitas pessoas não têm noção, nem daqueles que falam o nome de Jesus e nem daqueles que falam o nome de Yahushua, ou Yahshua, Yeshua, independente da ramificação hebraica. Existem pessoas que não têm noção. Então temos que ter noção, entender isto. Agora, a pessoa ela pode conhecer a Bíblia inteira, as profecias, e se ela, conhecendo a Bíblia, as profecias, e continuar zombando, fazendo chacota do nome do Eterno em hebraico, que isso não tem valor, não é importante, isso é uma mentira. Isso é uma mentira diabólica. Se arrependa dos seus pecados, se você pensa assim. Porque o nome é importante. Você acha que o seu nome é mais importante que o nome do Pai Eterno? Claro que não. O seu nome é mais importante que o nome do Messias de Nazaré? Claro que não. Então o nome dele é importante. Eu não sei de onde tiraram isso. Aqueles que rejeitam o nome hebraico,
que o nome não é importante. Isso não está na Bíblia, é antibíblico. Você pode entender as profecias, entender o Evangelho, mas isso é antibíblico. O nome dele é importante, sim. Santificado seja o seu nome. O nosso amado Salvador orou. Se não fosse importante, ele não teria dito assim. E ainda ensinado a orar desse jeito. Então revejam seus conceitos. O nome é importante. Agora eu sei que tem aqueles que são blasfemadores, de ambos os lados. Então você não pode julgar a todos que falam o nome de Yahushua por causa de meia dúzia, que nega a divindade do Messias, que adultera alguma Bíblia para querer colocar uma tradução mais perfeita. Não, devemos ser honestos. Porém, existe um problema com o nome de Yahushua em hebraico. Existe um problema contra esse nome. Algumas pessoas podem ouvir um nome como Yeshua, Jesus, Jesus, Jesus. Tem várias traduções. Jesus, Jesus, Ishu. Depois eu mostro para vocês. Em diferentes línguas. Yeshu, se eu não me engano, é no italiano. Tem Jesus. As pessoas não se importam quando usam diferentes nomes assim, né? Até em pronúncias, Jesus Christ, do inglês. Porém, quando fala em Yahushua, a pessoa já não quer nem olhar para a pessoa, eles já não querem nem ouvir, já rejeitam até todo o conteúdo, não sabem nem qual é o conteúdo do estudo, do vídeo, mas colocou o nome de Yahushua, eles já estão se esquivando, indo para outro lugar. Então, existe uma rejeição mesmo do mundo para com a verdade. Algumas pessoas não acreditam que exista um hebraico antigo ou um hebraico moderno, principalmente judeus ortodoxos. Porém, existe sim. Existe uma diferença. O hebraico moderno, as suas letras, os caracteres em hebraico moderno, são diferentes do hebraico arcaico e hebraico antigo. Consequentemente, surgiram várias novas palavras e também a gramática ela pode ter sido um pouco alterada. Criaram as nekudots, aqueles pontinhos ao redor das letras. Vejam essa imagem. Aqui está com os pontinhos ao redor, as nekudots. E aqui está sem os pontinhos. Esses sinais foram criados pelos maçoretas. Eu já falei isso em alguns vídeos do canal, principalmente no vídeo o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Está na descrição os links, né, desses vídeos. Vejam, porque é importante. O nome dele é importante. Então, meus irmãos, que o Eterno continue abençoando a todos. Nós não podemos condenar. As Bíblias, elas não são pagãs. Elas possuem alterações, né? Conforme traduções. Não são todos que fizeram isso. Eles só estão multiplicando as Bíblias. É o melhor que temos até agora. Então, a verdade, as Sagradas Escrituras estão ali. Estão ali dentro. Embora tenham adulterações ou erros de tradução, as Escrituras Sagradas estão ali. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Assim disse o Messias. Então, podemos utilizá-las. Devemos ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. Embora exista uma restauração. Todas as coisas serão restauradas. Então aguardemos que essa restauração se complete. E não condenemos as pessoas. Não vamos condená-las. Não vamos mandá-las para o lago de fogo. O Eterno as mandará, aquelas que serão perdidas mesmo. Então, para que conheçam o nome do Eterno, temos que ter noção e sermos misericordiosos. Se a pessoa não quer, se ela prefere julgar a todos por meia dúzia, que falaram mal daquele que fala o nome de Jesus, ou mesmo daquele que fala o nome de Yeshua ou Yahshua, um pouco diferente, o Eterno as julgará. Elas estão pensando no Salvador e no Criador. Não estão adorando um ídolo pagão. Elas receberam dessa forma o nome, seja um mais correto que o outro ou não. Então temos que ter essa noção. Tendo essa noção, essas pessoas conseguirão entender a verdade.
porque elas já creem de coração nele. E aquele que crê o buscará e se encontrará com ele. Então, esse é um vídeo para fazer esses comentários. Que o Eterno siga abençoando a todos, no nome de Yahushua HaMashiach. Oremos uns pelos outros, tenhamos misericórdia daqueles que ainda estão presos em um sistema denominacional. Existem muitas pessoas sinceras de coração ali. Orem por eles e orem por nós também, porque o tempo está próximo. Tá bom? Que a paz e a graça do nosso amado Salvador continue no teu coração e no meu. Fica na paz. E compartilha esse vídeo. Deixa o like. Compartilha, porque algumas pessoas podem ouvir esse comentário e entenderem mais. Deixe um like. É muito importante o like, meus irmãos, para que outras pessoas vejam, visualizem e vocês também recebam notificações dos outros vídeos. O YouTube está fazendo isso. Se você não deixa like ou não compartilha, não marca o sininho, ele não vai te notificar. Muitas pessoas não estão vendo os vídeos que eu estou postando. Então, o que eu posso fazer? É necessário que vocês deixem um like e marquem o sininho. E se você compartilhar, pessoas que às vezes tiveram dúvida por causa do nome, ou até entenderam, mas não buscaram entender mais ou receber, porque aquela outra pessoa xingava, falava equivocadamente, né, no sentido até obsceno, de que aquela outra adorava o demônio, vai para o inferno. Então, às vezes a pessoa até entendeu que o Eterno tem um nome original, o Filho, mas não buscam por causa desses indivíduos. Então, não devemos julgar a todos por meia dúzia. Compartilhe esse vídeo. Tem pessoas que estão entendendo o nome do Pai, o nome do Filho, e não estão fazendo isso, generalizando. Então compartilhe, quem sabe essa pessoa já até ouviu, mas não progrediu por causa desses elementos. E quem sabe clareie e ela entenda que existem pessoas que não estão criticando as outras e nem condenando elas. Eu também já professei o nome de Jesus. Já tive que expulsar demônio em nome de Jesus. Eu sei das dúvidas e das questões que vão fazer. Então compartilhe esse vídeo, que o Eterno abençoe a todos. Um detalhe, quase que eu não falo sobre os achados arqueológicos de um século depois de Cristo, aproximadamente 200 anos também, que possuem as letras do nome Yahshua ou Yeshua, pode até ser Yoshua. Alguns acreditam que é Yeshua e sempre será assim. Porém, as letras são as mesmas para Yahshua, Yeshua e Yoshua, tá? São as mesmas letras, Yud, Shin, Vav e Ain. São 4 letras que compõem o nome de Yahshua, Yeshua e Yoshua. Então não é absolutamente Yeshua, porque o hebraico moderno dita assim, quer dizer, os judeus, né? Porque houve mudança nas fonéticas. O hebraico moderno atual é uma mistura do fenício com aramaico e hebraico. Então houve uma mistura. No hebraico arcaico é Yah, Aleluia. Não existe Aleluia em nenhuma Bíblia. É Yah, Yahshua. O que significa Yah? Yahushua. Estão entendendo? Yahshua, Yahushua, Yahu salva, Yahu é a salvação. Por quê? E o que significa Yah? Yahu, Shua, no Yahshua abreviado, entenderam? Yah está abreviado em Yahshua, como está na palavra Aleluia. Então qual será o mais correto? Porque se Yeshua representa que o Pai salva, o Eterno YHWH salva, mas Aleluia diz que é Yah no final. Louvado seja Yah. Não é louvado seja Yeh. Então, Yahshua é o hebraico antigo. Está na palavra Aleluia, que não conseguiram adulterar. Então, qual será o mais correto? Yahshua ou Yeshua? Aleluia, não é Aleluia.
Por isso Yahushua, porque Yah está abreviado em Yahshua. O que significa Yah? Em aleluia. O que significa Yah em Yahshua? Simples assim. Porém, existe uma resistência. Alguns entenderão e se aprofundarão em conhecer mais do eterno Criador. Outros continuarão com resistência e preferirão o intelecto. Então que o Eterno os abençoe e tenha misericórdia deles. Não vamos julgá-los, mas se eles nos julgarem, você já fez a sua parte. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos. E lembrando que essas letras compõem o nome, sim, também de Yahushua. Shalom, e que o Eterno siga abençoando.